Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio, seja bem-vindo ao Mitopoeia Cotidiana. Destruição de mundo, caos, calamidades, pragas. Essas palavras se vinculam à lógica do Apocalipse, pelo menos para muita gente. Na concepção de muitas pessoas, o Apocalipse é um livro misterioso, mas também um livro assustador e um livro amedrontador. Mas será que é isso mesmo? É o que a gente vai começar a conversar a respeito nesses domingos de julho. Então, como foi prometido no último vídeo, durante os domingos de julho nós vamos conversar um pouquinho sobre o Apocalipse. Que livro misterioso é esse? Apocalipse atrai muita gente. Isso porque escatologia, que é o tempo do fim, o estudo das últimas coisas, é um assunto que muita gente se interessa. E, na verdade, muita gente lucra com isso. A gente pode encontrar vários livros, várias obras de ficção ou não, que tentam estudar o Apocalipse, tentam propor uma visão escatológica que, convenhamos, nem sempre corresponde ao que o livro propõe. Então, eu queria conversar com vocês hoje a partir do livro do Apocalipse e dar os primeiros passos para pensar um pouquinho sobre esse livro que é tão estranho para muita gente, que causa, como disse antes, muito medo, muito pavor, mas que tem uma mensagem muito relevante e muito pertinente para o nosso tempo hoje. Bom, a primeira coisa para a gente pensar aqui sobre o Apocalipse é: que tipo de livro é esse? Qual é o seu gênero literário? E quando eu falo aqui de gênero literário, eu estou me referindo a uma característica que marca o livro. Por exemplo, uma poesia é um gênero literário. Uma legislação é um gênero literário. Uma história de milagres, por exemplo, ou então uns salmos, ou um ditado, um provérbio, são todos exemplos de gêneros literários. Então, qual é o gênero literário do Apocalipse? A resposta é literatura apocalíptica. E aqui nós já temos duas chaves importantes para abrir as portas do Apocalipse, para entendê-lo melhor. A literatura apocalíptica é, antes de tudo, simbólica e não cronológica. O que isso significa? Bom, simbólica é óbvio. Os termos ali são símbolos, não são literais. Portanto, já aqui existe uma regra de interpretação importante para o Apocalipse. Ler o texto de forma literal constitui um erro interpretativo. O Apocalipse não foi escrito para ser lido literalmente, mas sim simbolicamente. E como não cronológico, isso significa dizer que o Apocalipse não tem a intenção de narrar a história humana do início ao fim. Ao contrário, o Apocalipse tem um chão de origem, tem um local onde ele nasce como livro, como literatura. E o ponto de partida para pensarmos o Apocalipse é exatamente este local de origem e esta época de origem. Se a gente compreender o Apocalipse como uma leitura literal e cronológica, nós acabaremos desenvolvendo interpretações que muito certamente vão causar muita confusão e muito medo na cabeça das pessoas. E, na verdade, esse tipo de interpretação não é novo. Ele é bem antigo na história da igreja. Para você ter uma noção de como as coisas aconteceram, eu apresento aqui um relato de um autor que estudou esse assunto, que ele transcreve como as pessoas da Europa pensaram esse dia 31 de dezembro de 1999. Diz o autor o seguinte: os homens perdoavam as dívidas de seus vizinhos, as pessoas confessavam as suas infidelidades e más obras, as igrejas eram cercadas por multidões em busca de confissão e perdão, os prisioneiros eram soltos. Mesmo assim, muitos ainda queriam expiar seus pecados antes do fim. Com a aproximação do Natal, do ano de 1999, houve um derramamento de amor. Os armazéns distribuíam comida, os vendedores recusavam receber pagamento. No dia 31 de dezembro, o frenesi chegou ao seu clímax. O Papa Silvestre II celebrou a missa da meia-noite na Basílica de São Pedro, em Roma. Depois da missa, um silêncio mortal caiu sobre os presentes. Finalmente, quando o relógio deu a primeira batida depois da meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar. Entre lágrimas e risos, esposos e esposas se abraçaram. Os amigos trocaram um beijo da paz. Os inimigos fizeram as pazes. Mas logo a vida voltou ao seu ritmo normal. Os comerciantes pararam de distribuir suas mercadorias, os prisioneiros foram recapturados e colocados de novo nas prisões, as dívidas foram lembradas e a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Perceba, portanto, que esse temor com o fim do mundo, com o fim das coisas, com o fim da existência humana, não é algo novo na história. Ao contrário,
sempre aconteceu na história do Ocidente. Sempre houve momentos em que as pessoas achavam que estavam chegando ao fim. Esses relatos, por exemplo, que a gente encontra hoje, diante de tantas crises que passamos, como a pandemia do Covid, como terremotos, como maremotos, etc. E aí aparecem pessoas dizendo, estamos próximos do fim, estamos nos últimos dias, estamos nos aproximando do tempo do Apocalipse. Na verdade, esse tempo já é apresentado como acontecendo na história da igreja. Aliás, se a gente quer ser sério com essa temática, voltando ao Novo Testamento, encontramos a expressão nos últimos dias sendo dita pela igreja cristã primitiva como uma realidade deles. No livro de Atos, por exemplo, quando acontece o Pentecostes, e o Espírito de Deus derramado sobre todas as pessoas, segundo aquela narrativa, se diz que aquilo ali aconteceu para cumprir a profecia do profeta que dizia, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito. Ou seja, na perspectiva do próprio cristianismo, os últimos dias são uma expressão que já existe desde a igreja primitiva. Nós não estamos nos aproximando dos últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias nos últimos 2000 anos. Essa seria a leitura que o cristianismo traz. O ponto de partida para compreendermos o Apocalipse, portanto, é o seu próprio chão histórico de origem. Não é possível compreender o texto sem pensar quando o texto surgiu e por que ele foi escrito. Estas duas perguntas, quando e por quê, são as perguntas hermenêuticas principais para a gente compreender o Apocalipse e para a gente não cair em interpretações incorretas, problemáticas e aterrorizantes como estas que a gente mencionou agora há pouco. Então vamos às perguntas. Quando e por que o Apocalipse é escrito? Em relação ao quando, nós estamos então no primeiro século da era cristã, no finalzinho do primeiro século, por volta do ano 95 depois de Cristo. Nesse período, a igreja cristã já está estabelecida como uma religião diferente do judaísmo. Já se separaram do judaísmo e já criaram suas próprias comunidades, se espalharam na região da Europa e também na Ásia. E o Apocalipse é destinado, e ele afirma isso no início do livro, às 7 igrejas da Ásia Menor. Quais são essas igrejas? São as igrejas de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna. E quem escreve é João, que está escrevendo da ilha de Patmos. Voltaremos a essa ilha daqui a pouquinho. Mas eu queria ressaltar o aspecto vinculado a essas igrejas. Elas são o destinatário. Todo o Apocalipse, não apenas as cartas que vão do capítulo 1 até o capítulo 3, mas todo o Apocalipse tem esses destinatários, as igrejas cristãs da Ásia Menor do primeiro século. Quando João escreve o Apocalipse, ele não tem em mente a igreja do século 21. Ele não tem em mente a igreja do século 22, do século 23. Ele não tem em mente a igreja da Idade Média. Ele tem em mente, sim, os seus contemporâneos, os seus irmãos, aos quais ele vê com certa aflição, com certa dor no coração e com grande preocupação pastoral, serem ameaçados com o poder do império. Portanto, para compreender o Apocalipse, o ponto de partida sempre deverá ser o seu próprio contexto histórico. É ali que a gente encontra as chaves para compreendermos os símbolos que o Apocalipse apresenta. Quando João escreve para essas igrejas, ele não escreve de forma enigmática. Ele escreve de tal maneira que aquelas igrejas conseguiriam entender o que ele estava falando. Diferente, evidentemente, do Império Romano. Para o Império Romano, segredos, mistérios. Mas para aquelas igrejas, coragem, mensagem de ânimo, de força e de correção. Essa é a preocupação do Apocalipse, original. Então, os destinatários do Apocalipse não somos nós, igrejas do século XXI. Pelo menos não a priori. Voltaremos a isso depois. Mas, no primeiro momento, os destinatários são as igrejas da Ásia Menor do primeiro século. É para essas igrejas que o texto está sendo direcionado. E com essas igrejas que João está preocupado. E por que ele escreve esse texto? As igrejas da Ásia Menor estão passando por grandes dificuldades aqui nesse primeiro momento. Nem tanto fruto de violência movida pelo Império. Na verdade, a violência imperial contra as igrejas, quando aconteceu, ela foi muitas vezes setorizada. Nunca foi universal, ou raríssimas vezes foi universal.
Porque para o Império Romano não tinha muito problema se os cristãos adorassem ou não a Jesus como divindade. Porque no panteão romano, repleto de tantos deuses, um a mais, um a menos, não faz a menor diferença. O problema estava na seguinte questão: os cristãos se recusavam a agir como os outros romanos agiam, ao declarar que o César era Quírios, era Senhor. Esse termo Quírios os cristãos destinavam exclusivamente a Jesus. E isso tornava os cristãos, na verdade, um povo um pouco estranho aos olhos dos romanos. Porque, convenhamos, é um grupo de pessoas que não está participando das festividades coletivas daquela sociedade. Chamar o César de Quírios fazia parte de toda uma celebração que, aos olhos dos romanos, trazia prosperidade para a própria sociedade, trazia paz, trazia bem-estar. Ora, se os cristãos não querem participar disso, que tipo de pessoas eles são? Pessoas estranhas, pessoas que é melhor manter distância. A fama dos cristãos, já nesse primeiro século, era uma fama muito problemática. Aliás, se retornarmos um pouco na história, durante o governo de Nero, a gente vai encontrar lá o texto de Tácito, um historiador, dizendo que os cristãos tinham uma fama terrível. Gente de má fama. Por quê? Porque eles faziam suas reuniões em segredo, porque eles eram acusados de devorar crianças, afinal de contas, nas suas reuniões, eles comiam e bebiam carne e sangue do seu Deus transformado em bebê. Perceba como isso soava estranho aos ouvidos de quem não estava ambientado com essas questões todas. Mas, enfim, o assunto aqui é o Apocalipse. E essas igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas da Ásia Menor, estão enfrentando uma grande dificuldade. Não tanto pela violência, como eu disse antes, mas sim pela sedução imperial. A perspectiva aqui é: por que resistir ao império? Se você está em Roma, se você faz parte do império, então torne-se alguém do império. Não há problema, você poderá continuar adorando a Jesus como você sempre faz. Mas também, pelo menos uma vez por ano, diga que o César é o Quírios. E esse tipo de acomodação ao sistema imperial é uma ameaça que João, que está lá na ilha de Patmos, enxerga as igrejas, os seus irmãos, cometerem. Ele acha que essas igrejas estarão em breve rejeitando a fé em Jesus e adotando o jeito de pensar do Império Romano. Para ele, isso é fundamentalmente preocupante. E por isso que ele quer escrever uma carta a essas igrejas, para relatar os riscos que essa igreja está correndo ao se aproximar tão intimamente do poder imperial. E por que a gente pode dizer que essa carta, de fato, que é o Apocalipse, tem esse desejo, tem esse objetivo? Na verdade, de N formas. Eu vou dar aqui apenas um exemplo. Primeiro, voltaremos a isso nos próximos vídeos, mas um exemplo de como o Apocalipse está voltado ao Império Romano. Apresento para vocês agora o nome Ana, escrito em grego com letras maiúsculas. Perceba que as letras maiúsculas do grego são iguais às do nosso próprio alfabeto. Mas aí nós temos duas letras, o alfa e o ni. O alfa que tem o som de A, o ni que tem o som de N. E cada uma dessas letras, não só essas, mas as letras do alfabeto grego e também hebraico, receberam números. Era costume no Antigo Oriente dar valores às letras do alfabeto, tanto hebraico quanto grego. No caso aí estamos vendo o alfabeto grego. O alfa vale 1 e o ni vale 50. Portanto, nós podemos concluir que o número de Ana é 102. Né? Só fazer a soma. O que o Apocalipse faz, por exemplo, no capítulo 13, ao afirmar que quem tem entendimento pode calcular o número da besta, que é o número de um homem, e o número é 666, o que ele faz é dar o número e convidar os seus leitores a descobrir de quem ele está falando. E se nós realizamos esse processo na língua hebraica e na língua grega, encontramos alguns nomes interessantes. Em hebraico, o nome que dá 666 é César Neron, ou seja, Nero, que foi o grande perseguidor da igreja um pouco antes, algumas décadas antes da escrita do Apocalipse. Mas o Apocalipse foi escrito em grego.
E se nós utilizarmos a mesma lógica para encontrarmos as letras correspondentes ao resultado 666, o que nós vamos encontrar é César Deus. E a gente precisa então lembrar o seguinte: em 95, o Domiciano, que é imperador romano, já estava aceitando no início um processo de autodivinização, que depois seria mais elaborado e desenvolvido com os imperadores seguintes. Então, nesse primeiro momento, falar de César Deus é falar de Domiciano. Domiciano é apresentado como divino, como aquele que traz salvação, traz prosperidade às pessoas. Então, o 666, que é o número da besta, na verdade é o número do imperador. O que o Apocalipse quer dizer com isso? A besta que controla tudo, as pessoas, que quer dominar as pessoas, na verdade é uma referência ao próprio império. Isso nos ajudaria, portanto, a, mais uma vez, entender a simbologia do livro. Todo elemento simbólico do Apocalipse pode ser compreendido a partir da sua origem dentro do judaísmo e também na literatura apocalíptica. Esses símbolos todos representam, na verdade, um contexto histórico no qual os leitores do Apocalipse, os primeiros leitores, os seus destinatários, estão vivenciando. E esse período histórico é Roma, o Império Romano do primeiro século. Ora, o Apocalipse fala, por exemplo, para fugir de Babilônia. Mas Babilônia nem existe mais. Que tipo de Babilônia é essa? Mais uma vez, Babilônia é símbolo de Roma. O Império Romano é aqui um império que destrói a vida, que controla a vida, que se impõe contra a vida e que é uma ameaça à lógica do reino de Deus. Por isso que o autor do Apocalipse está tão preocupado com as igrejas que ele conhece tão bem. Ele deseja que essas igrejas compreendam o risco que correm ao adotar a lógica imperial como sendo sua lógica, ao adotar a perspectiva imperial como sendo sua própria perspectiva. Um outro momento que nos ajuda também a perceber quando o livro foi escrito e de quem ele está falando ao mencionar bestas e anticristos, etc., é o próprio João que escreve o texto. Esse João não é o evangelista João, é um outro personagem. É o João o Vidente. Ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha próxima da Turquia, que era utilizada pelo Império Romano como ilha de banimento, de exílio. Então, todos aqueles e aquelas que eram uma suposta ameaça ao Império, eles colocavam nessa ilha exilados. O João diz isso no primeiro capítulo do Apocalipse, que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Ou seja, de alguma maneira, a sua mensagem sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, tornou-se uma ameaça ao poder imperial. E então ele foi exilado. Em Patmos havia certa liberdade de ir e vir dentro da própria ilha. Inclusive, era possível comunicar-se com o continente a partir de cartas. Evidentemente, essas cartas seriam vistoriadas pelo próprio império. Então, o que João faz? A partir da sua visão, que é real, uma visão que ele nem consegue descrever plenamente, porque é uma visão mística, uma visão de uma experiência com o sagrado, mas essa visão ele transfere para os outros a partir da literatura apocalíptica, que, como nós vimos, é simbólica, é metafórica. Então, quem entende esse texto é quem tem as chaves para lê-lo. O Império Romano não tem, mas os cristãos da Ásia Menor tinham. Eles entendiam os símbolos que João estava utilizando. Quando João fala, então, da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, eles compreendiam o que era isso. E esse é o nosso desafio. O Apocalipse só se torna um livro misterioso, um livro que gera medo, quando nós deixamos de utilizar essas ferramentas hermenêuticas e essas chaves de interpretação que o próprio livro nos dá. Portanto, qual é o meu convite aqui para os próximos vídeos? Nós vamos caminhar no Apocalipse sem nenhuma intenção de esgotar o texto, mas tentar fazer vínculos entre o Apocalipse e a nossa própria realidade. Mas sempre entendendo o Apocalipse a partir do seu contexto de origem. Porque somente partindo do contexto de origem é que nós podemos atualizar o texto para hoje, sem causar leituras alegóricas, leituras aterrorizantes, leituras problemáticas.
Se você acha interessante esse assunto, então fica aqui o convite para você retornar domingo que vem, para que a gente dê continuidade a essa conversa sobre o Apocalipse e as suas interpretações. Tem muita coisa interessante para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente atualizar para hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.